Cara, eu acho que a arte tá em qualquer lugar, né? Em todo lugar, assim. Acho que não tem muito isso do que é e aonde que tá. A arte pode estar no museu, pode estar na rua, pode estar em cima do palco, pichado no muro, grafitado no muro. Na verdade, qualquer coisa que te instiga, que te incomoda de alguma maneira, eu pelo menos acredito que é arte. E desse jeito não tem como se manter ela em lugar nenhum, ela tá sempre em todo lugar. É mais fácil, é claro, para a arte chegar numa condição socioeconômica maior, melhor. Mas destinada, acho que não. Muito pelo contrário, a arte sempre deu voz ao marginalizado, ao menor. Então ela não tem esse segmento, né? Ela acaba chegando, é mais fácil chegar num certo público, mas é feito por todos e para todos, eu acho. Assim. Bom, hoje em dia eu sou escritor, eu tenho um trabalho totalmente independente, eu comecei a escrever na internet. Hoje em dia eu tenho um livro que é publicado totalmente de forma independente, totalmente por mim. Desde a diagramação, toda a criação dele foi feita por mim e por alguns amigos, assim. Sou formado em teatro, em artes cênicas, formei em Minas Gerais, não tenho a menor condição de dizer o ano. Trabalho como ator ainda, mas bem pouco em relação ao que hoje eu trabalho como escritor. Por volta de uns 13, 14 anos mais ou menos, foi quando eu comecei a fazer teatro. Sempre teve tudo a ver pra mim, assim, o teatro e a escrita. Porque eu fazia uma escolinha, assim, bem amadora de teatro e tinha aquela coisa da aula de dramaturgia, né? E aí o professor sempre falava, cara, vai pra casa, qualquer coisa que vier na sua cabeça, escreve. Sobre qualquer coisa, sobre a quina do seu quarto, assim. E aí, nessa piração, eu comecei a curtir pra caramba e fui escrevendo cada vez mais. Minha mãe sempre apoiou bastante, assim. Bastante mesmo, porque acho que minha mãe tinha um certo medo de que, meu Deus, o que esse menino vai ser? Sabe? Aquela coisa assim, acho que não vai ser nada. E brincadeira, mas minha mãe sempre foi muito de apoiar, assim, porque ela via verdade nas coisas e tal. Sempre o que eu e minha irmã quisemos fazer, assim, ela sempre apoiou. Minha mãe não tinha uma como é que fala? Não era inclinada para uma certa coisa. Minha irmã é da saúde, minha mãe sempre incentivou. E eu sempre fui da arte, assim, sempre fui arteiro. E ela sempre incentivou também. Então eu nunca tive problema com essa coisa de incentivo, não. Eu sempre fui muito bem incentivado. Mas sempre teve, a vida inteira teve aquela coisa assim, mas você ganha dinheiro com o quê? Mas trabalhar mesmo, você vai fazer o quê? Tipo, mais até quando você tá estudando, assim, porque depois de um tempo você se consolida, a coisa funciona, seus amigos começam a perceber que você tem um trabalho, que você tem um projeto, e começam até a gostar daquilo, porque todo mundo consome arte de alguma maneira. Mas principalmente quando você tá estudando, você fala, eu vou fazer teatro, legal, mas você vai trabalhar com o quê? É uma coisa que se ouve muito, assim. Na escrita, acho que nem tanto. A galera leva um pouco mais a sério, apesar que acho que fica com o pé atrás. Tipo assim, cara, mas e aí? Você vai ganhar dinheiro aonde? A rua sempre nunca foi um fim, assim. Nunca foi um objetivo maior meu. Sempre foi um meio. Porque eu acho que, mais do que tudo, a arte de rua, ela é uma resistência, né? A arte não é acessível para todo mundo. Não é a coisa mais acessível que a gente tem no mundo. Não é acessível nem pro artista e tampouco pro público, assim. Às vezes o cara não tem a menor condição de bancar um teatro ou algum lugar para se apresentar, e o público igual às vezes não tem a menor condição de pagar o ingresso, que justamente é caro, porque é caro você conseguir um teatro e tal. E o artista tem muito aquela coisa, eu preciso fazer. E a arte sempre veio como essa resistência, assim, eu acho. Do it yourself mesmo, sabe? Se tem um jeito de eu fazer, se eu quero falar, se eu tenho alguma coisa pra falar, a rua é o melhor lugar pra fazer isso. E comigo foi a mesma coisa, a gente tinha essa dificuldade toda de produzir a coisa toda, de fazer acontecer. E aí em algum momento a gente falou, vamos pra rua, vamos fazer na rua. Tem esse encontro que hoje em dia é um escritor bem conhecido até, e que a gente se conheceu, assim, inteiramente na rua. Eu tava fazendo teatro, não tinha nada a ver com a escrita, nenhum dos dois ainda, assim, apesar que a gente já escrevia. Mas eu estava fazendo teatro e tava estudando palhaçaria na escola, lá em Minas. E aí um amigo meu da escola pegou e falou assim, cara, tem um sujeito que se apresenta na praça domingo e que você precisa conhecer, porque é um cara, assim, sua cara. E cheio de vontade, e cheio de molecagem. E aí eu fui conhecer, fui atrás, fui num domingo assistir essas apresentações que eles faziam, que era praticamente uma intervenção,
que eles faziam com as pessoas na rua vestidos de palhaço e tal. E lá eu conheci ele, que é o Zack Madiese. E a gente chegou a fazer alguns trabalhos de palhaço juntos na rua e tal. E acabou virando uma grande amizade, uma parceria imensa na escrita, anos mais tarde, assim. A gente tinha que ter uma valorização, um investimento maior. Existe o Ministério da Cultura, mas é uma coisa que a gente sabe que no Brasil nada funciona direito. Então a gente tem projetos de incentivo à cultura, mas que é uma dificuldade imensa de você entrar ali e ser beneficiado. É cheio de panela, né? Tem gente que recebe, tem gente que a gente vive vendo na mídia, falando, fulano foi contemplado, tipo, os caras que não precisam, assim. Então nada é muito fácil. É lógico que dava para fazer muita coisa. Dava para ter um investimento muito melhor, uma valorização muito melhor. E o público também, de um respeito maior, assim. Há pouco tempo a gente teve essa crise enorme foi um ataque quase à arte por causa de moral, ética, aconteceu isso. Dos museus, de algumas performances. E isso tudo deixa as coisas muito mais difíceis, né?